Olá, como vai? Que prazer estarmos mais uma vez reunidos aqui no programa As Coisas da Vida e do Espírito. Lembrando que estamos reunidos em nome de Jesus. Tudo bem, Deise? Tudo tranquilo. Espero que vocês estejam super bem também. Vamos dar início ao programa com a leitura do capítulo 58 do livro As Coisas da Vida e do Espírito, volume 2. Não estamos tão endurecidos. Parece que a cada dia que passa, os corações das pessoas estão se endurecendo. A cortesia e a gentileza estão sendo deixadas de lado, dando lugar a uma corrida desenfreada sem saber para onde se pretende chegar. A busca por bens materiais está tão intensa que as coisas acumuladas estão se tornando um entulho, obstruindo a visão de uma pessoa para outra. No final, todos nós partiremos sem levar nada, nem mesmo a vestimenta carnal. Podemos sim desfrutar das coisas materiais, mas sem excessos. O acúmulo de uns significa falta para muitos. As situações em que nos envolvemos têm vários aspectos, podendo ser bons ou ruins, dependendo da forma como as enxergamos. Um bisturi causa dor ao cortar durante uma cirurgia, mas ele remove o mal que poderia se transformar em uma infecção generalizada. A saúde é um bem precioso. A pessoa que deseja abandonar algo negativo em sua vida pode ter recaídas. Porém, com paciência, fé e perseverança, ela conseguirá vencer e se libertar do erro. Não se limite a observar apenas o que é tangível. Amplie sua visão. Já experimentou fazer um exercício de regressão ao seu passado, seguindo passo a passo e buscando lembrança desde as fases mais recentes até as mais remotas? Experimente meditar em um lugar tranquilo, ao som de uma música suave e relaxante. Visualize um campo verdejante com flores de diversas tonalidades. Imagine no final deste campo uma cachoeira. Tente descrever em uma folha de papel o que você viu. Repita este exercício algumas vezes e observe o progresso que você tem alcançado. Então, muitas vezes o que nos parece, os corações endurecidos, é questão de que nós visualizamos muito na mídia, nas TVs, o que eles mostram é aquilo que chama mais atenção, que prende a atenção do não telespectador mais, do consumidor, porque o que se tem interesse é de prender a sua atenção para poder vender o produto. Você já não é mais uma pessoa. É um consumidor somente, somente um número, um dado estatístico. E aí é vendido essas coisas ruins que a gente observa, assiste e vai se endurecendo. E endurecendo a tal ponto de que a gente depois vê um sofrimento ao nosso lado e fica frio, esmorece com os nossos sentimentos mais nobres. Então, Deise... Hoje nós temos várias perguntas que chegaram pelo programa passado, que o senhor comentou, professor, sobre alienação parental, né? Que nós fizemos o programa sobre o suicídio, então englobou algumas partes sobre alienação parental. E aí chegaram bastante perguntas e a gente fez um apanhado. Vamos começar com uma pergunta da Márcia, que ela faz assim, diz assim: o que tem a ver a alienação parental com o suicídio, professor? Legal, Márcia, obrigado pela sua pergunta. Vamos primeiro fazer um apanhado do que vem a ser a alienação parental. O médico psiquiatra norte-americano Richard Gardner, na década de 80, ele começou a catalogar com os seus pacientes aqueles sofrimentos que eles traziam, e muitos dos sofrimentos
eram contra um dos seus pais. Eles sofriam a alienação pelo alienante, que era o cônjuge que estava com a responsabilidade direta. Estava em separação judicial, aquele que ficava com a criança começava a falar mal do outro. Frases que quase todos nós já ouvimos alguém dizer, alguém contar, né? Seu pai não presta, ou se fosse o pai que estivesse com a criança, sua mãe não presta, seu pai já tem outra família, ele dá mais atenção ao filho da outra que com que ele está, e por causa das dores que carregam os separandos, eles, por uma vingança, querem provocar a morte através da alienação. Existe, inclusive, um filme que você pode procurar no YouTube chamado A Morte Inventada. É um documentário excelente para se compreender o que vem a ser alienação parental. Situações, para se ter uma ideia, de que inventa-se, chega para a criança e diz: olha, seu pai acabou de me ligar e disse que no sábado, quando for mais ou menos 6 horas da tarde, para você já estar pronto, que ele vai passar aqui, vai te levar no shopping e depois vai numa festa de aniversário do filho de um amigo nosso. E então a criança chega, a mãe faz questão de dizer às 5 horas da tarde: vamos tomar banho, vamos se preparar, seu pai está vindo, etc e tal. E apronta toda a criança, dá banho na criança, perfuma, veste e tudo mais. E a hora vai vencendo, e dá 6 horas, e dá 7 horas, e dá 8 horas da noite. E a mãe começa a falar: tá vendo? O seu pai não veio, ele não liga para você, ele já deve ter ido para o shopping e para a festa sozinho, ele foi com o filho da sua madrasta, etc e tal. Sendo que o pai não era o dia de visita e o pai não tinha feito a ligação, não tinha combinado nada. A mãe, querendo se vingar do pai, cria esta situação para a criança, então, passar a odiar o pai. Então, são essas situações da alienação parental. E nós vamos ver com as perguntas dos telespectadores quais são, o que entenderam, por que provocaram a gente para fazer este programa com o caso da alienação parental em relação ao programa anterior, que foi sobre o suicídio. O que você nos tem aí de perguntas, Deise? Nós temos aqui um comentário muito legal, um aluno que mandou para você. Ele fala assim: fui seu aluno na Unic de Várzea Grande, o nome dele é Ederson. Ele fala assim: inclusive é oportuno comentar que a tese de doutorado do professor Coni foi sobre alienação parental. O cara tem propriedade para falar. Ele fala que ele assistiu o nosso programa último, onde foi sobre o suicídio, e o Arthur comentou sobre alienação parental. Eu acredito que era a época que você estava fazendo doutorado, né? E comentava com os alunos. Sim, é verdade. Muito obrigado, Ederson. Ele está mandando um abraço pela para você. lembrança. Um outro abraço para você. Realmente, a minha tese de doutorado foi em relação à alienação parental, porque eu reputo isso como um caso de saúde pública, porque a criança que sofreu alienação parental, ela vai carregando durante toda a sua vida, a menos que um psicoterapeuta preparado para
retirar isso, arrancar isso de dentro da sua alma, para que ela possa viver sem essa perturbação. E a criança pode ter medo de se casar e pode ter medo de ter filhos. Hoje, nós temos sobrinhos, jovens, sobrinhas de 19, 20, 25 anos, que dizem que não querem ter filhos. E isso, elas contam, nos revelam, que não só elas, mas várias das suas amigas pensam da mesma forma. Nossos filhos, nossos amigos, filhos dos nossos amigos que já trabalharam dentro de veterinárias em pet, contam que as pessoas estão preferindo ter gato, ter cachorro, ter um pet, do que ter filhos. A gente fica o questionamento, né? Por quê? Por que querer exterminar a sociedade? Por que esse trauma? Se um cachorro, um gato, dá tanto trabalho quanto uma criança. Porque a babá não veio, a empregada auxiliar do lar não veio, e aí? Pode deixar o cachorro sozinho, mas o filho não pode deixar? São essas coisas mínimas que deixam de se querer ter, ou são os seus traumas, os traumas que carregam? No documentário que mencionei ainda há pouco, fala a uma das pessoas que está depondo, ela fala que um dos medos que ela tem é de ter que casar, ter um filho e ter que alienar o filho como ela foi alienada. É claro que ela fala com os termos bem mais pesados, que ali ela está chorando, ela está assim com dor na alma. Então ela fala termos mais pesados do que estes que eu me expresso agora. Mas realmente é um caso muito grave, sabe? A pessoa, como é que a pessoa consegue pensar em prejudicar uma criança, sendo essa criança o seu filho, por causa das suas dores? E aí eu vou usar um termo vulgar, das suas dores de cotovelo, dos seus casos mal resolvidos. Porque casamento não é realmente um mar de rosa, porque mar de rosa, para começo de conversa, não existe. Então, o casamento é renúncia de si mesmo, é a busca pelos dois de construir um mundo, e esse mundo faz parte de ter um mundo com os filhos. E se os filhos vieram, e se este mundo da relação a dois não deu certo, não faz mal. Continua com o mundo, com o filho, da melhor forma possível. Você é partícipe, todos nós somos partícipes da administração junto com Deus, a administração da vida junto com o nosso Pai Celestial. Dando continuidade, vamos para outra pergunta da Ana Laura, do bairro Tijucal. Se há uma programação espiritual para a reencarnação, como entender esses desequilíbrios? Pai, mãe, filho e alienação parental e espiritualidade. Professor, por favor. Nós estamos em níveis de evolução diferentes. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos e devemos optar por aquilo que nos apraz, que a gente entenda como um processo evolutivo. Nós já falamos isso várias vezes aqui. Nós não estamos aqui. E quando eu digo nós não estamos aqui aonde? Aqui na Terra, reencarnado, nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para um processo de evolução. Se nós estávamos errantes na vida passada, nós estamos tendo uma oportunidade de melhorarmos agora. E estamos na melhor versão. Então, essa é a oportunidade. E o que tem a ver? O que tem a ver é que
a gente tem essa programação de unirmos a alguém, de termos um filho com alguém, lá na espiritualidade. Quando a gente nasce aqui numa família, num berço, a outra criatura nasceu lá, no outro berço e tal, nós vamos nos unir e nesta união vamos trazer uma outra criatura ao mundo. Isso faz parte deste processo da evolução e aquilo que nós combinamos na espiritualidade antes de reencarnarmos. Agora, chegando aqui, a gente se apaixona por bobagens, a gente se embriaga pelas nossas vaidades, pelas aparências. A gente percebe que a sociedade reencarnante hoje está passando por essa crise, por essa enfermidade. Se faz necessário acertar o rumo, porque quando chega aqui, as danças insinuantes, as danças sensuais, as poucas roupas, o luxo e a bebida alcoólica, o sexo sem compromisso, os cigarros tóxicos, e a gente vai se embriagando e o compromisso que nós tínhamos feito vai sendo rasgado. Aquele, vamos chamar assim, aquele contrato que nós fizemos com Deus, a gente rasga o contrato. Então é uma opção nossa. Nós não viemos aqui para, olha, eu reencarnei para alienar uma pessoa. Eu sou o alienador e essa criança será o meu alienado. Não, nós tínhamos um propósito de vir, de gerar uma criança e de educá-la. Porque nós seremos cobrados do empréstimo que nós tivemos. O filho não é nosso, não é propriedade nossa. O filho é um empréstimo de Deus. É uma confiança que Deus teve para que a gente possa educá-lo, dirigi-lo. Mas a gente chega aqui, faz um monte de bobagem, né? Mas a gente volta daqui a pouco com esse mesmo assunto. É rápido? Vamos para um breve intervalo. Até já.